diretores e CEOs do mundo atrás do Neymar. In World. E que o Neymar quis renovar muito com o Santos, e ele contou um bastidor que não é muito novidade, mas que na visão dele demonstra o amor que o Neymar tem pelo clube, que foi lá atrás, quando o PSG pagou a multa para levar o Neymar do Barcelona, e existe uma linha meio cinzenta sobre o mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual que os clubes formadores têm, né? Enfim, tem por direito nas negociações. Os clubes têm até no máximo 5% se formou o jogador desde criança até o profissional. O Santos tinha um direito. Só que como se paga a multa, teoricamente o Santos não receberia. E o Matos lembra que lá atrás o Neymar falou para o PSG, se vocês não pagarem o Santos, eu não vou. Então o Matos falou que estava próximo dessa negociação, que ouviu de quem estava lá, porque ele é um cara da bola e das negociações, um cara bem relacionado, próximo à família Neymar. Então ele trouxe esse exemplo lá de trás para agora no Santos, para dizer que o Neymar ama o Santos, que quis ficar mesmo tendo várias propostas, e o próprio Matos admitiu que veio para o Santos também para trabalhar com o Neymar, porque o Matos disse que o Neymar estará nos livros de história no futuro. Então eu acho que essa parte do Matos foi relevante sobre o Neymar, não sei se vocês concordam, se parece um exagero, mas eu acho que foi a parte onde o Matos mais foi enérgico, dentro de um discurso bem saboneteiro, como a Gabriela falou. O Marcelo Teixeira também exaltou a renovação do Neymar. Eu sei que talvez muitos de vocês estejam meio ressabiados com esse contrato curto, mas a gente tem informações de que o próprio Santos sugeriu esse contrato curto. O Santos não vê uma notícia ruim como esse contrato curto, e eu confesso para vocês que eu também não vejo. Iremos explicar. Então a gente vai... Vamos destrinchar. A apresentadora Gabriela Brino, ela vai ler os comentários de vocês, e na sequência a gente começa. Vamos destrinchar esse assunto, mas antes eu tenho que dar oi para vocês, me perdoem, cara, eu sempre começo dando oi para vocês. Então eu já vou dar oi aqui para quem? O único, o que sempre está presente, Felipe Fifeiro. Cauã Balheiro foi o primeiro a chegar também, sempre presente. Sempre. José Lucas está por aqui. Nosso vice-prefeito Douglas Rodrigues, boa noite, pai e mãe. Boa noite para o Jean, para o Felipe Matavelli, para o Gustavo Gomes, para o Pedro Ribeiro, para o Matheus André, o Gustavo Lima e o Gustavo Gomes. Vocês são amigos? O Guilherme Direito, enfim, muita gente está por aqui, ó, Luca, Cauã, muita gente, Russen, eu estou descendo e lendo enquanto vocês falam, ó, o Caio deu oi. Então, muito boa noite a todo mundo que já está por aqui, obrigado pela audiência, tá? Não esquece de deixar like, por favor. Mas voltando para esse assunto Neymar, o Marcelo Teixeira abre a coletiva, né, justamente para falar dessa renovação, quanto foi um processo cuidadoso e muito valoroso para a gestão dele, afinal, ele além de trazer o Neymar, consegue fazer ele ficar por mais tempo, como o Sérgio já falou aqui, contrato até dezembro de 2025. O planejado do Santos era deixar já esse contrato estendido até 2026, tá? O Neymar pai que iniciou esse tema para que 2025 fosse uma possibilidade, o Santos deu uma torcida de nariz, mas no fim o clube achou bom, tá? Eu acho que passa muito por esses dois processos de semestre. Eu acho que tem um contexto muito grande nessa situação Neymar, que precisa ser dito, que são 2 semestres e o primeiro é muito delicado por se tratar de um período que ele estava offline do futebol, gente. Ele estava muito tempo sem jogar. Ele naturalmente já se era esperado essas lesões pelas consequências de um período forte sem jogar e uma sequência muito grande dentro do Santos, ainda mais o período que o Santos quase não estava indo para o mata-mata do Paulista, com o Neymar no time, já ia ser um caos caso isso não acontecesse. Então ele foi colocado naquele momento para jogar em um momento que talvez ele nem tivesse tanta condição assim, e aí no fim a gente descobriu que não tinha mesmo. E agora a gente vai ver um Neymar nesse segundo semestre recuperado, depois de um jogo como o Botafogo, em que ele estava muito enérgico, preparado psicologicamente para, enfim... Não estava muito, não. Então, mas ele provocou. Quem está provocando, né? E a torcida do Botafogo, no mínimo, tem que estar com o mental bom, né? Porque se você grita com os outros, você tem que aguentar os gritos também. Então, assim, mais preparado, mas sobretudo na parte física. O mental é importante, mas a parte física acho que é o principal dela, já que o objetivo dele é a seleção. Então, acho que a gente vai ser semestres muito diferentes e eu estou particularmente otimista para essa segunda etapa. E o Santos quer justamente observar isso nesse segundo semestre. Eu acho que isso passa por esse contrato até 2025, né? Então... Até dezembro de 2025. O que eu tenho de informação na sexta-feira passada, o Santos e o Neymar Pai encaminharam a renovação. Certo. Mesmo não sabendo exatamente qual seria o método da negociação, molde, né, o contrato. Eles conversaram e falaram, meu filho vai ficar, fica tranquilo, você vai pagar o que você paga hoje. Esse foi o ponto. Fica tranquilo. São os mesmos 4 milhões. O que acontece? É um assunto que a gente repete, mas é importante
resumir, mas não deixar de falar, né? O Neymar hoje ele recebe 4.140.000 reais na CLT. Mas você que é CLT, você entende, né? Bruto ele recebe 4.140, líquido 3 e pouco, com os benefícios normal de jogador de futebol. Só que existe um contrato de direito de imagem com a NR Sports, que é a família do Neymar, a empresa da família, onde no primeiro contrato o Santos comprometeu com o Neymar, se comprometeu a pagar 105 milhões de reais, né, 15 milhões de dólares até 30 de julho. Era o valor mínimo de arrecadação de contratos de imagem, de marketing, de patrocínio e tudo mais. O Santos disse que alcançou esse valor. Só que não pagou o Neymar. Não repassou, né? Não repassou porque estava endividado, tinha que pagar salário e não conseguiu repassar. Então virou dívida. Não era para ser, virou dívida. Então o Santos arcou com os 4 milhões e não foi repassando esses contratos de patrocínio para alcançar os 85. Então o Santos hoje tem essa dívida de 85 milhões a pagar até 30 de julho. O primeiro acordo do Santos com o Neymar foi, gente, não vou pagar, não tem como. Vamos dividir, né? Parcelas. Então o Santos pega esses 85 e divide até dezembro de 26. Se você for pegar a partir de agora, tem 6 meses, mais 12, 18 meses, vai dar quase 5 milhões de reais por mês esse alongamento. Então você pega 5 mais 4, o Santos vai pagar, teoricamente, 9 milhões por mês para o Neymar, nesse contrato de 6 meses. Isso foi conversado na sexta. Não, você paga os 4 milhões, vamos alongar o resto, depois a gente vê quanto tempo vai ser. Vamos preparar anúncio? Vamos. Fala com o marketing, vamos bolar. Terça-feira a gente se reúne. Esse combinado. Na segunda-feira, eles conversaram por WhatsApp e marcaram a reunião para terça. A reunião de terça já teve, não apenas Marcelo Teixeira e Neymar Pai, teve funcionários dos dois lados, tipo jurídico de cada um, marketing de cada um, já para estreitar os anúncios. E, tipo assim, o Santos levou o Marcelo Teixeira para a reunião já com o cinegrafista, por exemplo. Porque já estava fechada. Tipo assim, já vamos gravar porque tá certo. Não é que ainda for negociar. Não que necessariamente esse ia ser o anúncio, tá? Mas os bastidores acabaram sendo só que assim, o Santos avisou, gente, vamos fechar com o Neymar. Tá bom, qual é o tempo de contato? Calma aí, a gente vai ver ainda. Era mais ou menos isso. E aí existiam 3 modalidades. Essa, atual, de ser que é uma extensão básica do contrato de 6 meses. Haveria 6 meses com cláusula de renovação automática até a Copa. E existia um contrato de 1 ano com cláusula de saída facilitada para a Europa no final do ano. Eram 3 ideias que estavam sendo conversadas. No final das contas, o próprio Santos concordou, entendeu que era melhor esse. Porque, assim, vamos supor que fosse 1 ano com cláusula de saída. Então, assim, o Santos se comprometeria a pagar tudo que paga hoje, esse alongamento de dívida, esses 9 milhões por mês, até ano que vem, e comprometeria 1 ano sem saber se o Neymar vai render. Porque o Neymar rende fora de campo e não rendeu em campo ainda. Então, você se compromete 1 ano com o Neymar e a renovação para o ano que vem, os primeiros semestres do ano que vem, seria de mais dinheiro que esse. Sim. Porque o Santos volta a fazer contrato de patrocínio, volta a ter que repassar direito de imagem. Então, era um contrato que, além de você se comprometer com um jogador que ainda não rendeu tudo que se esperava, existiria essa cláusula de liberação no final do ano, que pegaria mal. Porque o Neymar pai entende que vai chegar proposta grande para o Neymar no final do ano. Ele tem essa convicção para o filho. Pode ser que o Neymar nem aprove, nem aceite, mas o Neymar pai entende que o filho vai chegar nesse status de novo. Então o Santos falou, puta, essa situação não tá legal. Vamos fazer 6 meses com possibilidade de renovação, com gatilho? Vamos. Só que aí, esse era o problema. Porque o Santos faria 6 meses e já escreveria um contrato para o ano que vem. Um contrato de gaveta, pronto. Só que esse contrato pré-Copa do Mundo de 26 já preveria o Neymar dando certo. Então agora seria um contrato simples, 4 milhões e tal. O do ano que vem teria imagem, teria mínimo, teria mais dinheiro, teria mais bônus, teria mais meta. Mais ou menos no primeiro semestre. Só que aí, de novo, o Santos se comprometeria com algo que não sabe se é palpável. Então o Santos ficou numa sinuca. Tipo, pô, vamos colocar um contrato automático de renovação e se não der certo, a gente vai se ferrar. Só que ao mesmo tempo, se a gente fizer um contrato simples e o Neymar der certo, vai ser difícil renovar. Mas o Santos preferiu assim, entendeu que vai chegar no final do ano. Se o Neymar arrebentar, vai ser difícil que o Neymar fique. Mas se o Santos tivesse feito 1 ano, também ficaria difícil renovar. Porque então, existe a possibilidade de dar errado. Igual. Se o Santos fizesse por 1 ano e o Neymar arrebentasse, seria tão difícil quanto. E o Santos não ia vender o Neymar, o Santos não ia ganhar de milhões com venda, porque seria uma cláusula de liberação facilitada pela relação que eles têm. Sim. Então o Santos entendeu que pelo risco e pelo primeiro semestre que o Santos não conseguiu arcar com o que prometeu, era melhor fazer esses 6 meses. O Santos entende que esse segundo semestre consegue pagar. Consegue pagar os 4 milhões e consegue pagar o parcelamento da dívida. Porque é um semestre, gente, de menos dinheiro. Isso tem que ficar muito claro. O primeiro semestre desse ano encheu de dinheiro. Porque o Santos lotou o uniforme, o Santos vendeu camisa, o Santos teve boom do sócio rei.
esse segundo semestre não tem Copa do Brasil, só tem Campeonato Brasileiro, não tem patrocínio novo para vender, a camisa azul já foi vendida, então não tem muita saída para receita. Então o Santos falou, gente, beleza, seria muito legal renovar com o Neymar por um ano, ou anunciar uma cláusula de renovação. Mas a gente precisa ser racional e entender que a gente não cumpriu o primeiro contrato e que a gente precisa cumprir esse. E cumprir esse é até uma forma de renovar mais fácil para o ano que vem. O Santos está devendo já faz algum tempo esse compromisso de confiança com a NR, né? A gente lembra daquela coletiva que o Neymar Pai deu na zona mista do Leipzig, basicamente apontando o dedo e falando, cara, não, será que o Santos consegue cumprir e honrar o contrato? Será que o Santos tem estrutura para o meu filho ficar? Eu gostei do comentário do Mikael. Temos que torcer para ele arrebentar, mas não muito. Mas às vezes calma lá, né? Mas não é para tanto. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu concordo muito com essa última parte que você disse. É importante que o Santos se prove para a NR também, em questão de eu consigo honrar com o que eu estou te propondo. Porque na primeira semestre, longe disso. O Santos só pagou o salário. A ponto de o Neymar Pai ir para a zona mista de um jogo amistoso para falar, ó, no momento a NR está ajudando financeiramente, ajudando com a questão de buscar meus parceiros do Instituto Neymar para conseguir fazer renovação dentro da Vila Belmiro, fazer renovação dentro do CT. Eu consigo patrocinador, eu consigo isso, consigo aquilo, mas eu não sei se o Santos tem a estrutura e a financeira para manter meu filho nessa renovação. Então, naquela época, era ainda mais cinzenta essa zona de renovação do Neymar. Acho que é um momento justo para o Santos conseguir se provar com o clube. Entendam que o Neymar Pai não é santo, óbvio, não estou aqui para defender nenhum dos lados. Sim. Mas, assim, eles buscaram muitos contratos, muitas parcerias e não ganharam R$1 por elas. O Santos não repassou a porcentagem que era do contrato do Neymar. Então, assim, eu estou falando das coisas factíveis e as não factíveis. O que é factível? Fechou com a van. A van é R$10. O Neymar tem direito a 75%, então tem direito a 7,50. O Neymar não recebeu 7,50 da van, nem recebeu o lobby, não recebeu 7K. E aí tem as coisas não factíveis. Sócio Rei, que o Santos ganhou um boom muito por conta do Neymar, a reforma do CT. As vendas. Então, tudo que o Neymar se expôs e colocou sua energia, seus parceiros, e é aquilo, gente, você traz seus parceiros e os parceiros também esperam algo. Então, não é só que o Santos dizer não para o Neymar, é dizer não para outras várias empresas que estão relacionadas. Então, tipo assim, o Neymar Pai teve que justificar para um monte de gente que não chegou a esse dinheiro, tá ligado? Então, assim... Inclusive, isso virou tom de brincadeira dentro dessa coletiva da base do anúncio, né? Da base do CT, tanto do Sereias quanto da base. Neymar Pai foi cutucar, falar, você tem que me pagar, né? Não esquece não. E assim, gente, então me parece que é uma decisão mais racional. Porque se vocês voltarem um pouquinho no tempo, lá no final do ano passado, novembro, o Santos não imaginava fechar com o Neymar em janeiro. Longe disso. A ideia do Santos era ter o Neymar agora. Então, a gente estaria discutindo agora o contato do Neymar, nessa janela. O Santos foi surpreendido com a rescisão, que foi antecipada muito por conta da lesão, do histórico e tudo mais. Então, o Santos não teve muito tempo, muita margem. Era o Santos voltando da Série B, trazendo um astro. E aí, naquele momento, o Santos não podia perder a oportunidade. Então, o Santos falou, relaxa, a gente vai repassar tudo para vocês. Então, quando você quer 15 milhões de dólares, a gente dá. Toma, 75 a gente dá. Com 4 milhões a gente paga. E no final das contas, o Santos recebeu o dinheiro, mesmo com o Neymar não jogando, o que mostra como o Neymar é forte, porque eles estipularam um valor e esse valor entrou no clube, mesmo com o Neymar não jogando. É muito grande o Neymar fora de campo. E dentro de campo as coisas não encaixaram. E nenhum real caiu na conta da NR. Então o Santos, nesse momento, ele podia meter o louco de novo, o que seria bom para a NR, porque a NR não precisa de dinheiro. A NR precisa de um vínculo longo. A NR precisa pensar longe. Então, às vezes, a NR, se o Santos se comprometesse por um ano, não, vamos manter o contrato de hoje. Se fez 15 milhões de dólares esse semestre, mais 15 milhões de dólares no outro, a ideia fala, tá bom, me paga quando der. Porque para ele é conveniente, uma hora vai cair, se não der certo, você entra na justiça, você pega um jogador, você pega o estádio, você tem hora. Um dia cai, gente. Um dia vai cair. Pode demorar, mas um dia você tem que pagar no futebol. Então, a NR podia falar, beleza, vamos repetir esse contrato. Mas acho que o Santos agiu de uma forma um pouco mais cautelosa em relação ao começo do ano, para fazer um contrato mais simples, para poder honrar esse contrato, chegar final de ano, analisar tudo que foi feito e falar, agora sim, pré-Copa, a gente pode fazer isso aqui. E aí, qual que é o trunfo do Neymar na negociação? Do Santos, na verdade. Tem dois, né? O Santos quer ir para a Libertadores. O Santos entende que é possível e que se for para a Libertadores, o Neymar tem mais chance de ficar, porque não comove muito ir para a Sul-Americana.
Santos pode fazer uma campanha de recuperação e ir para a Libertadores, é o que se fala lá dentro, por mais que hoje o Santos seja 15º na tabela. É isso. E tem um segundo trunfo. O Santos entende que mesmo não tendo nenhuma cláusula de renovação automática, tem boa chance do Neymar ficar até a Copa por conta de não se expor antes do maior sonho da carreira do Neymar. Eu ia chegar nesse ponto. Então, assim, você fazer uma mudança de ares a 6 meses da Copa é arriscado. Muito. Qualquer clube que seja. Pode ser o próprio Barcelona, onde ele já jogou. Então, assim, vamos supor que o Neymar jogue o que se espera dele. E o Santos vai para a Libertadores. O Neymar joga muita bola. E todo mundo vai estar falando no final do ano, pô, o Neymar não vai ficar. O Santos se expôs. O Santos deveria ter feito um contrato maior. Chegou o Barcelona para ele. Chegou o Milan para ele. Ainda haverá a chance do Neymar falar, eu vou depois da Copa. Eu vou depois da Copa porque é a janela do meio do ano, porque minha filha é pequena, porque eu estou feliz em Santos e porque eu posso não me adaptar. Porque pode não dar certo. Eu posso me expor, esse é o ponto. E o Neymar entendeu, isso é muito relevante para a história, que não é tão fácil para a seleção. Ele está com isso na cabeça. A chegada do Ancelotti eleva o sarrafo para um nível... o Ancelotti ligou para ele, mas não levou para a convocação. O Neymar estava disponível na data FIFA. Ele não leva o Neymar. O Neymar ia fazer o jogo comemorativo no mesmo dia da seleção. É muito feio, porque o Neymar sempre esteve, né? Com a camisa amarela. Pega mal, né? Então, assim, o Ancelotti, ele é um cara que, se o Neymar não estiver bem, o Neymar não vai ser convocado. E o Ancelotti é um cara com as costas largas suficientes para dar uma entrevista e falar, o Neymar não está pronto. Fazer o que o Felipão fez com o Romário. O que o Dorival não ia fazer, o que o Diniz não ia fazer, o que o Ramon Menezes não ia fazer. Então, assim, o Neymar sabe que ele precisa estar muito bem para, primeiro, voltar a ser convocado. Segundo, para realizar o maior sonho da vida dele, que é ser terminar isso. Então, assim, o Santos tem esse trunfo de, mesmo se o Neymar estiver muito bem, e mesmo se chegarem propostas boas, o Neymar chegar para esses clubes e falar, não, vou ficar aqui, vou renovar por mais 6 meses com o Santos. E aí, depois da Copa, gente, ele pode ir para a Europa, para o MLS, pode aposentar, aí depende. Aí é ele que manda. Mas, assim, o Santos entende que financeiramente não podia fazer mais do que fez agora, e mesmo assim tem possibilidade de ficar com o Neymar por um ano, que era o objetivo anterior. Vocês podem concordar ou discordar. Na minha visão, eu penso que a prioridade tem que ser administrativa. O Santos se expôs muito, a gente teve detalhes desses contratos, a gente sabe quanto isso é prejudicial ao clube. Então, a gente está, por exemplo, falando que o Santos tem o Neymar, mas o Santos não consegue contratar ninguém. O Santos está novamente O Santos está contando com jogadores livres no mercado porque não tem dinheiro para investir. Porque talvez no começo do ano tenha se empolgado mais do que poderia. Então, eu acho que é o momento de dar um passinho atrás e mostrar para o Neymar que pode honrar esse contrato para ano que vem fazer um novo. E aí é torcer, talvez torcer, como o nosso amigo falou, para o Neymar ir muito bem, mas não tanto, porque aí tem mais chance de ficar. Ai, meu pai. Olha, bastante gente dando opiniões por aqui, ó. Por exemplo, o Vinícius Miquelino mandou assim, Neymar naturalmente traz mais receitas e mais receitas, tanto em bilheteria, camisas, patrocínios e receitas por colocação do campeonato. Então, tá dividido, ó. Muita gente não quer saber mais do Neymar, todo mundo falou, já deu de Neymar, você já sabe sobre Neymar. Então, eu entendo, tá? Eu acho que é justo que vocês estejam incomodados, porque eu acho que toda essa situação de renovação fez muito perder o brilho do que deveria ser essa renovação, muito pelo contexto que tem essa renovação, pelas falas problemáticas e polêmicas que rolaram até aqui. Então, eu concordo que deveria ser um momento de festa e que, no fim das contas, frustra muito a postura e as falas que vocês ouviram e viram acontecendo nesse processo de renovação. Deveria ser um momento muito mais legal para vocês, torcedores, né? E é muito chato entender, eu me coloco na posição de vocês, em como essa imagem foi se desgastando para vocês, né? Então, é natural que vocês estejam com raiva, com bode desse assunto Neymar, gente que não queria que renovasse no fim das contas, porque no fim muita gente está adotando o discurso que o Neymar está usando o Santos de pilar para conseguir a seleção, que esse contrato até 2025 é injusto com o Santos, e como o Santos não tem benefícios com esse tipo de molde contratual, né? Então, eu tô do lado de vocês em relação a me colocar na posição de vocês e reconhecer que essa imagem me desgastou, que as falas recentes destruíram um pouco o que deveria ser essa festa por essa renovação, que nem aconteceu direito, vamos ficar entre nós, né? Tá bem dividido o chat, por exemplo, e eu entendo a quem não gostou. Eu acho que a saída pro Neymar é jogar. É se provar dentro de campo. É Santos e Palmeiras, o Neymar ser titular e fazer um gol e jogar bem, e beijar o escudo e acabou. Aí a renovação valeu. A gente está falando em cima, porque assim, boa parte da torcida gosta de se aprofundar mais, ter mais contexto, mas a grande maioria quer ver gol.
Então, assim, porque o Santos, administrativamente, 15 milhões de dólares, o repasse, não quero saber disso. Muito torcedor não quer saber dessa história. O torcedor que só quer saber do Neymar jogando. Então, esse torcedor que não acompanha muito e que senta na TV para assistir, ou no rádio, ou vai no estádio, ele quer ver o Neymar jogando bem. Isso não apareceu até agora. Então, a gente está falando, fora de campo, o Neymar rendeu. Tá bom, rendeu tanto e o Santos não contrata ninguém? Então, dá para entender também esse lado do torcedor que está ferido. Então, tem um torcedor mais emocionado, que tá tipo assim, mano, o Neymar, né, poderia ter um carinho muito maior pela gente. Tem um torcedor que não tá querendo saber de finanças, e tem um torcedor que tá inteirado no processo inteiro, que talvez entenda que é melhor renovar, né? Porque, pô, pensando que o Santos pegou 85 milhões de reais, no mínimo, pagou a dívida, e não conseguiu pagar o Neymar, imagina 100. Entendo que entrou muito mais dinheiro do que imaginava, e mesmo assim o Santos não conseguiu pagar o Neymar. Imaginem 100. Então, assim, o Neymar fora de campo funciona. A questão é que dentro de campo isso precisa ser conciliado. Então, dá para entender esse sentimento dividido. Eu acho que tem muito da postura do Neymar pai, tem muito do que o Neymar não fez em campo, e tem também essa questão de que o Santos talvez tenha trazido um astro e só, entre muitas aspas. Tipo, o resto do processo não acompanhou. Então, rola uma frustração. Só que tudo isso pode ser resolvido para qualquer tipo de perfil de torcedor no campo. É só o Neymar jogar o que se espera. O Neymar fazer o que fez contra o Botafogo e não colocar a mão na bola. Porque se naquele jogo ele faz o gol, se joga, é pênalti, acabou. Era o Santos ganhando o Botafogo, com o Neymar jogando muita bola, e seria outro papo. É só o Neymar jogar, e não é difícil.